Aqui, ó, retirado, bem redondinho. Depois que a gente passa a lixa, ó, as rebarbas saem, tá vendo? Depois que você cortou lá a parte da cabaça, você vai furar. Aqui, ó. Eu uso uma chavinha, essa chavezinha aqui. E eu vou, ó, furar aqui, ó. Se liga só. Não fura muito perto da borda para não quebrar, beleza? Furou, transpassou. Vou lá pro outro lado, ó. Fiz a mesma coisa. 9 buraquinhos, que nesse aqui. Tem gente que gosta de fazer com 7 hastes, tem gente que gosta de fazer com 9, com 11, com 13, enfim. O importante é você fazer com números ímpares, para dar certo. O mestre João Pequeno fazia com 7, eu gosto de fazer com 9. Ah, mano, por que você não faz com 11, com 13? Porque gasta mais e o som é o mesmo, não muda nada. Ah, mas o com 13 fica mais rígido. Meu amigo, depois que você fizer isso aqui, você dá um banho de cola ou passa um verniz e acabou-se, já era. Pega só essa visão. Fizemos 9 buracos, não é isso? Você vai separar um buraco para ser o centro, que um desses buracos irão passar 2 hastes como estas, tá? E outra, se a haste ficar com um fiapinho desse aqui, ó, você tira devagar. Eu não puxei essa haste toda ainda, o porquê? Porque esse junco, ele é antigo, então eu tenho que puxar, ó, com cuidado. Ir com cuidado, senão ele, plá, quebra. Beleza. Puxei aqui, ó, uma haste, as duas estão aqui. Para torar as pontas, eu aconselho que você tenha um alicate desse, se não tiver uma tesoura resolve, belezinha? Vou colocar a outra haste aqui, ó, no outro buraco, beleza? Aqui, ó. E vou puxando. E lá vem ela, ó. Vi um fiapinho. Vou lá, ó. Tiro devagar, não tem pressa. Tenha calma, meu irmão. Vou lá, ó. Devagar, ó. Vou devagar, com paciência. Pra ver se ela não quebra. Não quebrou. Vou aqui, ó. Vocês podem olhar que não quebrou. Eu vou dar os últimos repuxos aqui quando eu for fechar as paredes do cachixi. Mas se lembre. Eu não sei se dá pra vocês verem aqui, mas eu marquei até de caneta aqui, ó. Não sei se dá pra ver. A parte que vai ficar no centro. Porque tem-se que ter um buraco aqui, que vai fazer o arco do cachixi, que é isso aqui, ó, o arco do cachixi. Um aqui e 2 embaixo. Tá vendo? Aqui tem 1 e 2 embaixo, um do lado do outro. Igual a esse aqui, ó. Aqui tem 2 hastes e aqui tem 2 buracos que vão se ligar aqui, ó. Entendeu? Que vai formar a parte onde você coloca os dedos. Beleza. Foi lá, transpassou, mede aqui, ó. Faz uma medição, pega o seu alicate, sua tesoura. Vai lá, ó. Outro detalhe. Uma das partes chatas do cachixi é quando você vai colocar isso aqui dentro das hastes laterais. O ideal depois é que você faça uma ponta para ir encaixando bem direitinho. Mas na medida do vídeo a gente vai fazendo isso. Outra coisa que evita que o junco se quebre quando você puxá-lo. Ele vai ter essa parte lisa aqui, ó. Tá vendo? Tem a parte lisinha e a parte mais áspera de dentro, que são as das fibras. Então quando você for puxar, você tenta fazer de tudo para que a parte lisa fique para fora. E vem, ó, puxando, ó, devagarinho, ó, sem pressa. Capoeira, mano, é algo que não tem para que ter pressa, certo? Já coloquei todos, beleza? Ó, como ficou, certo? E a gente agora vai começar a trançar. Aí agora sim, ó, vou dando uma puxadinha, organizando, ó, tá vendo? Aquilo que eu te falei. Tem um buraco que vai entrar 2 hastes, que são essas duas aqui, ó. E ele fica ligado, deixa eu ver aqui, imaginariamente nesses 2 aqui, ó. Tá vendo? Porque esses 2, quando fizer o arco, vão se encontrar lá, beleza? Vamos começar o entrançamento. Eu encaixei a haste no buraquinho aqui, para ela não sair. Mas se você não quiser fazer, não faz. Já que você colocou aqui no buraquinho, é como se a haste estivesse por dentro. Aí você vai passar, ó, por fora, ó. E fica fazendo isso. Uma por dentro, uma por fora. Uma por dentro, uma por fora. Certo? E preservando, de preferência, aquela parte lisa da haste para a parte de fora, tá? Lisa da haste para a parte de fora. Aqui, ó, uma por dentro, uma por fora. Uma por dentro, uma por fora. Não tem mistério. Aqui é como eu falei para vocês, um joguete de paciência. Ah, mano, eu tô fazendo aqui e a fibra tá subindo. Normal, pai. Isso é normal. Isso acontece. Quando você for encaixando tudo, que ela vai subindo, ela vai se encaixando, aí você vai começando a apertar e descendo ela. Entendeu? Tudo é numa questão do joguetezinho de paciência. Eu vou sempre dizer isso pra você. Vantagem da capoeira. Ela é uma arte que você confecciona seu instrumento, pô. Quer dizer, tem gente que compra, né? Tem gente que sabe fazer e às vezes está na pressa de um evento, coisa e tal. Vai lá e compra do parceiro, que até ajuda o parceiro. Capoeira é isso aí, pô. Tem que ter a paciência. E hoje em dia tem uma galera que até não faz mais com junco, né? Faz com material sintético. E até a natureza agradece também. Aí à medida que você vai, ó, fazendo, ó, as hastes elas vão se encaixando, sabe? Tem que ter muito cuidado quando passar aqui também, para não quebrar essas hastes, porque elas podem chegar a se quebrar. Mas no mais, é só ter paciência. Vamos embora. Ó aqui, galera. Tô finalizando a primeira fibra, a primeira haste.
E é interessante que você separe um haste grande, tá? Pra evitar emendas logo no começo do cachixi, certo? E outra, porque é bom ter um material desse aqui, ó. Haste que vai ficando torta, essas hastes aqui, ó. Você vai, ó, alinhando elas, tá? Pra não ficarem todas tortas, ok? Você vai, ó, corrigindo, ó. Não sei se dá pra você ver aí, vou corrigindo aqui devagarinho, ó. Pra elas ficarem todas certinhas e alinhadas, ok? Tentar fazer um trabalho bacana mesmo no início, já com cuidado e com cautela. Outro detalhe, à medida que o cachixi vai subindo, você vai apertando ele, essa haste aqui, ó. Você vai dando um aperto, ó o som. Você vai dando um aperto para que ele faça aquele formato de funil. Senão ele corre o risco de ficar um cachixi, começa fino embaixo e largo em cima. A gente não quer isso. A gente quer que ele fique no formato de funil, beleza? Vamos lá. Lembrando, uma por dentro, outra por fora e vai apertando, certo? Terminou a fibra lateral, dá uma apertada, ó, o som, ó. Ele se encaixando, todo bonitinho, ó. Isso, ó. Ele vai ficando bem juntinho. Depois disso, cara, quando você terminar ele, você pode passar uma cola, um verniz, fica top de linha. Uma dúvida que fica cruel. Pô, malandreu, cheguei no final da palha. E agora, o que é que eu faço? Você vai pegar a ponta da palha, vai voltar ela só um pouquinho e vai colocar ela para baixo, tá? Tenta encaixar ela num buraquinho desse. Aí você vai pegar outra palha, que é essa daqui, ó. Vai colocar no mesmo segmento dela por cima. Empurra ela para baixo. E vai fazer o mesmo segmento que a palha anterior estava fazendo. E depois aí é só ir apertando. Lembrando que tem que apertar quando for trançando, que é para dar forma de funil. Depois segura as hastes laterais e puxa as hastes verticais para ir encaixando. Botou uma por cima da outra e dá seu segmento. Se você continuar praticando, vai chegar um tempo que você vai fazer isso com a naturalidade tão grande que você nem vai se afobar mais. E digo outra, se você tiver em um local, em um evento, que tiver uma oficina de confecção de cachixi, deixa eu te dar um conselho, faça. Faça, porque pra mim foi a melhor oficina que eu já tive na minha vida. Aprendi não, né? Peguei a base com o mestre Cebolinha, né? Um cara que, muito gente boa, muito inteligente e competente no que faz. Se tiver um curso disso aqui, faça, meu irmão. Preste atenção. Você não pode fechar muito, senão fica ruim pra você fazer. É o fechamento dele. E também você não pode deixar ele muito largo, porque também é ruim. Então, pra mim, nessa embocadura aqui tá beleza. Outra coisa que você tem que ter cuidado. Lembra-se aquelas duas hastes que eu coloquei juntas, que foram essas aqui, essas duas com essas duas aqui vão fazer o arco. Então você vai deixar elas por último e você vai fechar as outras colocando essa haste para cá, essa daqui para cá e essa outra para lá, encaixando nas brechas das paredes do cachixi. Para isso você vai medir aqui até onde vai a haste do cachixi e vai cortar, mas ó, ela veio aqui, ó, tá vendo? Ela dobrou aqui, olha só. Ela vai ficar mais ou menos isso aqui, ó, pra fazer aquela forma da casinha. Então você vai torar ela o que passa aqui, ó. Opa, aqui. Você vai torar ela o que passa aqui, tá vendo? Dobrou aqui, que é a cobertura do cachixi, e você não vai deixar essa parte toda sobrando. Você vai torar mais ou menos aqui e faz uma ponta, que é pra ela ir abrindo a frecha pra entrar nas paredes do cachixi. E essa parte que você tora, não jogue fora, porque você vai utilizar ela para fazer a cobertura, beleza? Torei a ponta, mas antes de torar, eu fiz a medição, ó, tá vendo? Onde ela vai ficar mais ou menos, ou até menos que isso. E agora eu vou fazer uma ponta com a faca. Botei com a faca, é para que ela deslize melhor, sabe, nas flechas, pra não sair torando tudo. Prontinho. Aí, ó, essa perna, é essa perna aqui, das duas que vai pegar a haste. Então essa perna vai entrar para cá, certo? Vai entrar nesse buraco aqui lá em cima. Essa perna, ela vai encaixar aqui, tá? Vou colocar ela. Aqui, ó. Aqui pra você ver. Tentar encaixar ela. Só um momento. Eu coloquei ela aqui e vou organizando ela com a chavinha, ó. Que é pra ela não sair quebrando aqui as pontas. As hastes, né? Fazendo um guia com ela. Deixa eu puxar essa haste pra cá. Vamos lá. Já vai lá. Lá vai, fora. Ela chegou em um determinado ponto, você pode puxar ela com um alicate, que é esse aqui. Eu comprei esse alicate justamente para isso, quando eu comecei a fazer cachixi, porque ele tem as pontas finas. Chegou em um certo ponto, eu puxo a ponta dela aqui, ó, e vou começar a trabalhar com o alicate, tá? Vou pegar o alicate aqui e vou puxar. Deixa eu só... Ó, consegui puxar com o alicate, certo?
conseguir puxar com o alicate, ó, tá? Você não torna essa ponta ainda. Ó, se você conseguiu passá-la de um lado para o outro, tem que ficar assim, nesse padrão, entendeu? E todas tem que ficar assim, lembrando que tem que livrar essas duas e essas duas aqui, que é a que vai fazer o arco, beleza? Vamos prosseguir fazendo o resto. Olha aí, as 3 fechadas, tá? E a gente vai fazer o quê? Vai entrançar aqueles pedacinhos aqui. Um por cima, outro por baixo, um por cima, outro por baixo. Igual a dar continuidade a isso aqui. Ó, galera, eu peguei um pedacinho, uns pedaços, né? Desde daqui mais ou menos para ir subindo, eu fui arrodeando ele, entendeu? Trançando. Por isso que é interessante você ter esse alicate aqui. Para que quando a ponta dele estiver nessas frestas aqui, você pegar com o bico do alicate e puxar e ficar mais fácil, tá vendo? E esses pedacinhos, quando você juntar eles, põe ali no balde com água, ó, que já tem uns lá, entendeu? Já tem ainda? Tem uns lá. Pra ele ficar mais flexível para poder trançar. E a gente vai pegar os pedaços para fechar aqui e depois eu mostro para vocês. Olha só a importância do alicate para facilitar o trabalho. Olha a pontinha aqui, ó. Vou pegar ela com o alicate, com a mão só é complicado. Vou trazer. Cadê? Aqui. Já trouxe, ó. Trouxe o fio. Se eu fosse tentar pegar com a mão, complicava muito. Depois que você começar a fechar ele bem direitinho, deixa espaço para colocar as bolinhas, beleza? Para não ter que abrir aqui e folgar ele todinho para colocar as bolinhas. Vamos usar a mente, tá? Coloca as bolinhas agora, fecha ele completo e depois é só fazer o arco e arrumar o junco para enrolar ele. Talvez esse junco mais antigo eu não consiga fazer as voltas porque ele se parte, mas eu vou tentar. Aí o cara pergunta, quantas bolinhas eu devo colocar no cachixi? Eu coloco 60, aqui tem 58, né? Eu coloco essas vermelhinhas aqui. Por que eu não coloco muito? Porque eu gosto desse barulho aqui, ó. Pra não ficar aquele som muito de cheio, porque o cachixi fica pesado e o som fica conflitando com os guizos do pandeiro. Eu uso essa vermelhinha aqui, aqui já tem 58, 59, 60. Pronto. Agora é fechar, fazer a alcinha e correr pro abraço. Olha como ficou legal. Cachixi fechadinho, toda arrochadinho, olha o som. As hastes, ó, todas em um canto só, né? Ou seja, por aqui, vieram daqui pra cá, né? Cruzaram, tá? Todo organizado. Depois é só invernizar. E agora eu vou tentar enrolar um junco por aqui, coisa que vai ser complicada porque é um junco velho. Mas vamos lá. Se não der certo, vou enrolar com essas relancas que a gente faz as cordas de capoeira. Vamos lá. Bom, como eu falei que talvez o junco não suportasse pra enrolar o arco do cachixi, ele se quebrou. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai vir pra cá, ó. Vamos enrolar com a elanca. Vamos embora. Aí quando o junco é velho, que não dá pra fazer aqui, o arco, eu uso a elanca, que também é resistente. Dou 2 voltas, dou um nó maior na ponta, jogo ela dentro do cachixi e aqui, ó, eu passo ela pra dar um nó. E aí eu saio enrolando. Sacou a ideia? Vamos embora. Pra tudo, meu irmão, se dá um jeito. Entendeu? Eu já fiz com esse fio de elanca e até hoje, quem comprou a mim, disse que tá lá. Quando eu fazia pra vender, né? Que hoje eu parei com isso aí. É tanta galera fazendo que eu já tenho um trabalho, então eu nem me meto nisso. Porque dá trabalho para o cara fazer, sabe? E quando você cobra o valor que realmente merece o seu serviço, a galera acha caro. Mas também não vamos ser mercenário não, né, pai? Não vamos ser mercenário não vamos cobrar 100 reais num trabalho desse aqui, que aí já é demais. Aí no lugar, ao invés de você chamar a clientela, você afasta, porque o cara vai lá e arranja o mais barato. E você pode ser bem amigo do cara, mas ele vai deixar comprar mais em conta para comprar com você? Jamais. E aí, galera, esse foi o resultado, tá? Então, vamos lá. E aqui, logo depois, eu vou dar uma demão de cola, vou fazer outro e vou juntar os dois. E vou dar uma demão de cola e depois eu vejo se dou uma demão de verniz, beleza? Mas aí fica pra vocês aí um vídeo de como foi feito. Vamos embora.